O homem mais sujo do mundo morreu nesta semana, aos 94 anos. E adivinhem, depois de tomar o primeiro banho em 74 anos. Amol Raji era um ermitão no sentido mais literal da palavra. Ele vivia isolado na província de Fars, no sul do Irã. E tinha também alguns hábitos estranhos, como comer carne podre e fumar fezes de animais. O medo de Amol era ficar doente. Sim, ele acreditava que limpar o corpo abria espaço para as doenças e que a sujeira o protegia. Bom, se protegia não sabemos, mas é fato que ele teve uma vida bastante longa. Quanto tempo teríamos de vida se o sol se apagasse? Em exatos 8 minutos e 20 segundos, nós notaríamos a falta de luz na Terra. Ficaria bem escuro, mas as consequências ainda não seriam tão graves, já que teríamos iluminação do espaço e ainda haveria a iluminação artificial. Depois de 5 horas de apagão solar, a fotossíntese das plantas pararia por completo e milhares de espécies morreriam nos dias seguintes. Após uma semana, a alimentação seria nossa maior preocupação, pois passaríamos a depender de enlatados. Com um mês, a temperatura da Terra já estaria abaixo de zero e apenas algumas espécies de animais sobreviveriam. Para terem uma ideia, a Terra atingiria menos 123 graus Celsius. A menor temperatura já registrada na história é de menos 89. Tenho certeza de que sentiríamos saudades de reclamar do calor numa situação dessas, não é mesmo? Por fim, a atmosfera entraria em colapso total e cobriria o planeta com oxigênio solidificado, não restando absolutamente mais nada para contar a história. O que aconteceu com os corpos das pessoas que estavam no Titanic? Depois de mais de 100 anos, a história do transatlântico, que foi conhecido por ser invulnerável, ainda intriga muita gente. Por exemplo, das 1.500 pessoas entre passageiros e tripulantes que afundaram com o navio, apenas 340 foram encontradas boiando em seus coletes salva-vidas nos dias seguintes ao naufrágio. O que aconteceu com as outras 1.160 ainda é um mistério. Alguns especialistas dizem que uma forte tempestade na noite do naufrágio espalhou os passageiros com coletes salva-vidas em uma área de 80 quilômetros. Ou seja, é provável que os corpos tenham se espalhado pelo fundo do mar. Mas fotos tiradas nos últimos anos sugerem que pelo menos alguns dos restos mortais dos passageiros estão misturados aos destroços do navio. Assim, os corpos desaparecidos seriam de pessoas que ficaram presas dentro do navio quando ele afundou. Para esses especialistas, não seria surpresa se alguns corpos fossem encontrados preservados nas salas fechadas. Estalar os dedos faz mal? Se você tem o hábito de estalar os dedos, com certeza já ouviu falar que isso faz mal, ou que engrossa juntas, não é mesmo? Se você acredita nisso, mas gosta de ouvir o barulhinho e sente um alívio quando aperta os dedos, escuta essa aqui. O médico Donald Unger fez uma experiência. Durante 60 anos, ele estalou os dedos da mão esquerda diariamente, mas os da direita não. Não sei como é que ele conseguiu resistir. Então, depois desse tempo todo, ele constatou que não havia nenhuma diferença entre as mãos, nem sinais indicativos de artrite ou qualquer outra doença. O que muita gente não sabe é que esse barulhinho das juntas não tem nada a ver com os ossos. Os estalos ouvidos têm a ver com o líquido que lubrifica as articulações. Nele tem oxigênio, nitrogênio e dióxido de carbono. Esses gases formam as bolhas. E no momento em que dobramos a articulação, as bolhas se quebram e emitem o estalido. Quem é a menina que diz ter visto Jesus e pintou sua verdadeira face? A Kiane Kramaric é uma jovem de 28 anos de idade que é artista plástica, poetisa, autora e filântropa. Isso por si só já é surpreendente, não é? Mas mais surpreendente ainda é o fato de que a Kiane começou a desenhar com 3 anos de idade e aos 8 pintou o rosto de Jesus. Antes disso, a Kiane conta que falava com Deus em sonho. Uma vez, um espírito a levou para conhecer um mundo cheio de cores e disse que ela deveria aprender a usar seu dom. Acontece que os pais dela, na época, eram ateus e ficaram surpresos porque nunca haviam explicado nenhum conceito divino para a menina. A Kiane, então, rezou a Deus pedindo que ele lhe mostrasse como era Jesus. Na manhã seguinte, um carpinteiro bateu em sua casa, dizendo que seria o modelo para o seu quadro. Surpreendentemente, Colton Bourbon, um garoto que esteve à beira da morte e disse ter visitado o céu, viu o quadro e o reconheceu como o verdadeiro Jesus. Impressionante, não?
Por que as portas dos banheiros públicos não vão até o chão? Por incrível que pareça, não tem só um motivo. São várias razões que justificam o fato de existir um vão entre a porta e o piso. O que eu te adianto é que, mesmo algumas sendo óbvias, outras são bem inesperadas. Então vamos começar pela principal, a segurança. Pense comigo. Se uma pessoa passar mal quando estiver sozinha em um banheiro público, quanto tempo demoraria para alguém encontrá-la se a cabine fosse completamente fechada? Hein? Além disso, se for esse o caso, a abertura facilita o trabalho dos socorristas, que não vão precisar arrombar a porta. O mesmo vale para o caso de a pessoa ficar presa, basta sair por baixo. Tem também a questão da higiene. Esse vão facilita a limpeza e a circulação de ar em um ambiente que tem grande circulação de pessoas. Outro motivo é economia, sim, porque gasta menos material e não é necessário fazer nada sob medida. E a razão mais simples, mas a mais importante. Caso você fique sem papel higiênico, alguém pode te entregar um rolo pelo vão da porta. Caso contrário, você pode passar por uma situação, digamos, constrangedora, né? Por que os jogadores de futebol depilam as pernas? A depilação do corpo não é mais exclusividade das mulheres e nem daqueles homens mais vaidosos. Essa tendência de os jogadores depilarem as pernas tem o seu propósito. A explicação é a seguinte. Começando do mais simples, pensem comigo. Qualquer pessoa que pratique qualquer modalidade esportiva, eventualmente pode se ferir durante a prática, seja porque levou uma queda ou porque sofreu algum esbarrão de outra pessoa. Bom, nesses casos, a limpeza dos ferimentos vai ser bem mais simples e bem menos dolorosa quando a pele está depilada, não é mesmo? Outra coisa que é importante lembrar é que os pelos podem contaminar os ferimentos e causar infecções. Além disso, sem os pelos, é mais fácil enxergar a lesão e também mais fácil cuidar do ferimento. Outro ponto que vale ser ressaltado, principalmente quando falamos em jogadores de futebol, são as massagens. E convenhamos, a pele depilada deixa a massagem mais fácil não só para o atleta, que não vai ter os pelos sendo puxados, mas também para o massagista, que vai conseguir aplicar a técnica com mais facilidade. A retirada dos pelos também facilita a evaporação do suor, mantendo a temperatura corporal do atleta mais baixa. Dessa forma, a prática dos esportes fica mais confortável, principalmente nos dias muito quentes. Além de tudo isso que eu citei, tem também o fator psicológico. Já ficou comprovado que a ausência de pelos no corpo faz os atletas se sentirem mais rápidos e isso, consequentemente, melhora o rendimento. Qual filme previu a final da Copa do Mundo de 2022? Dessa vez, não estou falando dos Simpsons. E é a final da Copa do Mundo. E El Divo vai para o chão. Dos fãs americanos. Eu repito, não foi pênalti. Mas sim de uma ficção que mostra a seleção brasileira como favorita para vencer a final do Mundial do Catar. Em A Guerra do Amanhã, lançado em julho de 2021, a trama começa justamente no dia 18 de dezembro de 2022, data da grande final. A história é a seguinte. O Brasil estava prestes a marcar um gol, quando militares do futuro interrompem a partida e tentam recrutar pessoas para lutarem em uma guerra contra alienígenas. Na cena, o jogador que faria o gol usa a camisa de número 18, que nesta Copa do Mundo de 2022 pertence ao atacante brasileiro Gabriel Jesus. Já o time rival usa a camisa azul com 2 estrelas, o que quer dizer que é um país bicampeão, ou seja, já ganhou 2 Copas do Mundo. Se a gente analisar essas 2 informações, podemos deduzir que essa seleção seria a da França, do Uruguai ou a da nossa grande rival, a Argentina. Mas seria possível uma final entre o Brasil e essas 3 seleções que eu citei? Seria possível sim. Essa trajetória do Brasil na Copa do Catar começa contra a Sérvia, a Suíça e Camarões. O que vem depois nós não sabemos, mas consideramos que ganhamos o Penta há 20 anos, será que não chegou a hora de o Brasil ganhar mais uma estrelinha? Podia, né? Por que o Titanic nunca foi removido do fundo do mar? O Titanic afundou em 15 de abril de 1912, no meio do Oceano Atlântico, depois de bater em um iceberg. Apesar de todos os esforços na época, as buscas pelos destroços não foram suficientes para localizar a embarcação. O que sobrou do transatlântico só foi encontrado passados mais de 70 anos. E é claro que o Titanic não estava nas melhores condições. Acontece que depois que a sua localização foi descoberta, as expedições que vieram em seguida encontraram salões
inteiros com lustres no lugar e até mobílias. Mesmo considerada razoável, a proa estava fincada a uma altura correspondente a um prédio de 6 andares. Isso significa que, por conta da profundidade, a retirada exigiria uma força descomunal, vinda de um suporte da superfície, algo que é impossível no meio do oceano. Após todas essas tentativas, alguns planos mirabolantes chegaram a ser cogitados para retirar os restos do navio do fundo do Atlântico. Como, por exemplo, encher ele de bolas de ping-pong ou injetar 180 mil toneladas de vaselina. Chegaram a cogitar usar toneladas de nitrogênio líquido para criar uma espécie de iceberg embaixo do barco, fazendo com que o Titanic flutuasse até a superfície. O Titanic vai continuar onde está. Essas são as 5 famílias mais ricas do Brasil. Como diriam os mamonas assassinas, money que é good, nós não have. Se nós revasse, nós não tava aqui playando. Porém, enquanto nós precisa de orcar, tem muita gente por aí com a burra cheia de dinheiro pra gastar. Eu mesmo sou como Belchior, apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas tem muita gente por aí que tem familiares tão abonados quanto o Tio Patinhas ou o Primo Rico, interpretado pelo ator Paulo Gracindo no programa Balança, mas não cai. Por isso, brincadeiras à parte, segure o aviãozinho do Silvio Santos aí, porque agora vamos conhecer as 5 famílias mais ricas do país, de acordo com a revista Forbes. Em 5º lugar estão os irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da empresa JBS, que atua na indústria alimentícia. Cada um dos irmãos possui um patrimônio avaliado em aproximadamente 3,6 bilhões de dólares. Junto, eles somam uma bolada em torno de 7,2 bilhões de dólares. Nem mesmo o personagem riquinho rico e seu cachorro dólar superam esses irmãos ricaços, não é? Na 4ª posição da lista aparece a família Pinheiro Corem de Lima, que inclui os donos da operadora de saúde Apvida. Segundo a Forbes, o fundador do plano, Cândido Pinheiro Corem de Lima, tem 3,7 bilhões de dólares. Um de seus filhos, Jorge Pinheiro Corem de Lima, possui 1,9 bilhão de dólares. O outro herdeiro, Cândido Pinheiro Corem de Lima Júnior, também tem um patrimônio avaliado em 1,9 bilhão de dólares. Esses aí não sabem o que é ter que quebrar o porquinho e contar as moedinhas quando ele enche. Em 3º lugar aparece a família Moreira Salles, que controla o Itaú Unibanco, um dos bancos mais valiosos da América Latina. Só para se ter uma ideia, Pedro Moreira Salles possui 2,7 bilhões de dólares. Seu irmão João Moreira Salles tem 2,5 bilhões de dólares, assim como seus outros 2 irmãos, Walter Moreira Salles Jr. e Fernando Roberto Moreira Salles. Uma curiosidade, Walter Moreira Salles Jr. é cineasta e tem entre seus filmes Central do Brasil e Diários de Motocicleta. Além disso, seu irmão João é documentarista e sua produtora, a Videofilmes, é responsável por obras como Lavoura Arcaica e Madame Satã, entre outros. Esses aí têm mais dinheiro no banco do que o cofre do Harry Potter em Gringotts, o Banco dos Bruxos, poderia abrigar. E a 2ª posição da lista é ocupada pelos Trajanos, da empresa Magazine Luiza. Talvez a pessoa mais conhecida dessa família seja Luísa Helena Trajano. Sozinha, ela detém um patrimônio de 4,4 bilhões de dólares. Esse grupo familiar é formado ainda por Franco Bittar Garcia, Fabrício Garcia, Flávia Bittar Garcia Faleiros, Fernando Trajano e Gisele Trajano. Juntos, eles têm uma fortuna superior a 8 bilhões de dólares. Quem é a família Buscapé na fila do pão perto desse pessoal aí, hein? E em primeiríssimo lugar está a família Safra, donos do Banco Safra. Ao todo, Safra Siblings, Lili Safra e Vic Safra têm um patrimônio conjunto avaliado em 16,6 bilhões de dólares. É dinheiro ou não é?